Amados, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Eu quero aqui trazer dois tipos de pessoas. Basicamente, dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que lava as mãos, ou o tipo de pessoa que lava os pés? Uau, né? Não, pastor, eu tomo banho completo, né? Não é disso que se trata. Não é disso que estamos falando, né? Mas para o entendimento da porção que Deus tem para nós hoje, é importante nós notarmos que existem dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que lava as mãos e um tipo de pessoa que lava os pés. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, que nós vamos conhecer um pouquinho o primeiro tipo de pessoa. Mateus capítulo 27 diz assim, verso 15, diz: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes do sacerdote e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com esse Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu fico pensando, queridos, o que deve ter acontecido com esse pessoal que diz assim: ei, nós vamos ser responsáveis pelo sangue desse homem aí. Já pararam para pensar nisso? Aquela leitura 3D que a gente faz, né? Depois, não, pode botar na minha conta aí o sangue de Jesus, botar na minha conta e na conta dos meus filhos. Meu Deus do céu, o que deve ter acontecido? Queridos, mas no início nós falamos que existem basicamente dois tipos de pessoas: as pessoas que lavam as mãos e as pessoas que lavam os pés. Nós vamos iniciar com o tipo mais comum, que é o tipo das pessoas que lavam as mãos. Mas ei, se eu disse que é o tipo mais comum, provavelmente você estará nesse tipo. Se ele é um tipo mais comum, ou seja, mais comum nós encontrarmos hoje pessoas que lavam as mãos do que pessoas que lavam os pés, então eu já posso ficar atento, porque provavelmente eu vou me identificar nesse tipo de pessoas que lavam as mãos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente lê a passagem, né, e enxerga 1000 pessoas que se encaixam naquela passagem. Poxa vida, se o meu vizinho, né, pudesse estar aqui para receber essa palavra hoje, né? Se o meu chefe pudesse ouvir essa palavra hoje, né? Hoje não é diferente. Talvez seja até mais complicado você visualizar, porque quando a gente lê a passagem de Pilatos, nós julgamos Pilatos.
Nós criticamos Pilatos, quando muitas vezes Pilatos somos nós. Quando muitas vezes a Bíblia está falando de mim. E a gente sai criticando Pilatos. Sabe, isso me lembra muito aquela história de Davi. Quando Davi, ele peca com Batseba. Ninguém havia percebido, aliás, Davi tinha saído até como bonzinho na história. Porque naquele tempo havia um costume em que, se o rei ele recebesse a viúva, ele era um rei bom. Então Davi se deita com Batseba. Batseba era casada com Urias. Urias estava na guerra, e quando Davi vê que Batseba está grávida de Davi, ele diz: como é que Urias vai receber essa notícia se ele está na guerra? E aí ele manda uma carta para que coloque Urias bem na frente de batalha. E na frente de batalha era quase sinônimo de morte. E assim faz. O interessante é que o próprio Urias leva a carta de sentença, a sentença dele em mãos. E ele diz: Urias, entrega essa carta lá para o comandante. E Urias entrega a carta para o comandante lê a carta, coloca Urias na frente de batalha. E Urias vai batalhar. E o que acontece? Urias morre. Quando Urias morre, Batseba se torna viúva. E aí Davi vai e recebe Batseba. Tudo maravilhoso, conforme os planos, até que surge o profeta Natã. Tudo estava indo bem. E o profeta Natã diz algo interessante para Davi. Ele diz: Davi, havia um homem que ele tinha muitas ovelhas. E ele tinha um vizinho que tinha só uma ovelhinha. E esse vizinho amava essa ovelha, Davi. E esse homem, Davi, ele deu uma festa. E ele matou a ovelha do vizinho, Davi, para celebrar a festa dele. Davi, com aquele senso de justiça, olha e diz: tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer. E o profeta Natã diz: pois é, Davi, esse homem é você. Como eu? Eu nunca roubei a ovelha de ninguém. Pois é, Davi. Você lembra de Batseba? Ninguém soube, mas o Senhor me contou. E Davi rasga as vestes. E Davi diz: realmente eu preciso morrer. Sou eu que estou em pecado com o Senhor. Então muitas vezes, quando a gente lê a história de Pilatos, a gente critica Pilatos e julga Pilatos e diz: esse homem era para ter morrido. Pois é, pois esse Pilatos sou eu. Pessoas que lavam as mãos. Nessa passagem bíblica já começa dando uma informação vital, querido. Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que Pilatos era governador daquela região. O que é um governador? Governador é uma pessoa com encargo de governo dado pelo rei. Oi! Governador é uma pessoa com encargo de governo dado pelo rei. Se Pilatos era governador, então quem tinha o encargo de governo? Pilatos. Pilatos é quem tinha esse encargo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a decisão era de Pilatos. Ele que tinha que tomar a decisão. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: se Deus te colocou como governador de alguma coisa, a decisão tem que ser sua. Você não pode transferir decisão, não. Se Deus te colocou como governador da sua casa, é você que é o responsável de tomar a decisão da sua casa. Seja o governador da sua vida. Tome você a decisão, não deixe os outros tomar a decisão por você. Acorda. Não abra mão desse encargo para que outras pessoas decidam aquilo que você tem que decidir. O encargo é seu, mas tem muita gente, aliás, lavando as mãos, negligenciando o encargo que Deus coloca para as suas vidas. E essa palavra é muito oportuna para os dias de hoje. Tem homens e mulheres lavando as mãos. Pastor, mas tem um detalhe. Qual é o detalhe, querido? A Bíblia diz que era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Olha aí, pastor, está lá na Bíblia. Um prisioneiro escolhido
pela multidão. Você está certo, querido. É aí onde eu quero entrar no segundo ponto. E é aí que eu quero falar para você. A Bíblia realmente fala isso, que era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Ela realmente diz isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Até quando você vai abrir mão do seu encargo, o encargo que Deus te deu, por causa dos costumes? Até quando? Pilatos já tinha aberto mão do encargo por causa do costume. Nós estamos abrindo mão de encargos por causa do costume. Querido, não importa se é costume, não é costume. O encargo é teu, a decisão é tua. Costumes não podem sobrepor encargos. No capítulo 24 do livro de Josué, quando Josué ele reúne o povo lá em Siquém, ele começa a relembrar o povo tudo que Deus tinha feito. Primeiro, ele relembra os costumes que o povo tinha. Olha só, ele começa relembrando os costumes que o povo tinha. Segundo, ele lembra as maravilhas que Deus fez para com o povo. Aí Josué vai relembrando ao povo tudo que Deus tinha feito, desde Terá, pai de Abraão, até o momento que eles tinham chegado lá na terra prometida, tinham conquistado a terra prometida, e agora eles estavam se habilitando ali, estavam se edificando ali na terra, se estabelecendo naquela terra. Mas havia um costume. Josué capítulo 24, verso 2. Qual era o costume? Deve estar passando aí. O povo adorava vários deuses. Era costume. É costume. Todo mundo faz isso, pastor. É costume. Então Josué reúne o povo e diz, está lá em Josué 24, 14. Olha o que Josué diz: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uau! Olha o que ele está dizendo. Cara, você tem costumes aí, costume de geração. Os seus antepassados já tinham costumes de adorar esses deuses aí. Agora sirvam ao Senhor. Agora é o seguinte, a decisão é de vocês. Vocês eu não sei, eu estou alertando, eu sou um profeta, mas eu e a minha casa não vamos abrir mão do encargo por costume nenhum. Entendem? O povo tinha um costume, mas Josué tinha um encargo. Qual é o que prevaleceu para Josué? O encargo. E Josué, como governador, não deixa que o costume passe por cima do encargo. Deus te fez governador, querido, e como governador, Deus te deu encargos. Não abra mão desses encargos por causa de simples costumes, ainda que esses costumes venham desde os seus antepassados. É hora de quebrar a maldição, é hora de quebrar costumes. Não permita que os costumes do povo se sobressaiam ao encargo que Deus te deu. Pilatos abriu mão do encargo, se entregando aos costumes do povo. Era o costume do povo soltar quem eles quisessem. Mas ei, quem é o governador aqui? Não sou eu? Muitos governadores, queridos, estão abrindo mão do encargo por causa de costume. Muitos cristãos estão abrindo mão do encargo, sucumbindo aos costumes da modernidade. O que Josué estava querendo dizer para essa geração de hoje é: eu não sei como você governará a sua casa, mas eu e a minha casa não renunciaremos ao encargo por causa de costumes. Uau, isso é forte. Isso é muito forte.
Eu e a minha casa não vamos abrir mão. Se é costume que o menino fique 5, 6 horas olhando para celular, na tela, eu e a minha casa não abriremos, porque eu sou governador da minha casa e meu filho vai passar 20 minutos, eu vou abrir meia hora, 1 hora. Seja o que você pai, você sabe o quanto é suficiente. E acabou, já foi suficiente. Desliga, filho. Oh, pai, mas todo mundo faz. Isso é costume, filho. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por aí é uma série de outros fatores, queridos. Já viu aquele pai que diz assim: enquanto você morar na minha casa? Já viu aquele pai que fala assim? Eu sou desse tempo. Papai não sei o que. Meu filho, enquanto você morar na minha casa. Aí a gente já baixava logo a cabeça. Ficava com ódio, porque a gente não entendia na hora. Mas depois você vai e agradece: pai, obrigado. E eu não estou falando de você ser um ditador, não. Eu estou falando de você ser um governador, em que você governa aquilo que Deus te deu encargo para governar. Por isso que Pilatos é um tipo que lava as mãos, porque ele abre mão do governo em prol do costume. Ah, filhão, todo mundo faz. Está todo mundo fazendo. Você quer, filho? Ah, mas o bichinho quer. Ele quer. Quem é que está governando a tua casa? É você ou é o teu filho? É você ou é o costume? Eu vejo hoje famílias que vivem acima das suas condições financeiras, e não vivem mal não, mas vivem acima das suas condições financeiras, simplesmente porque não tem o governo da sua casa. Se deleitam e se entregam a costumes. Pilatos lavou as mãos quando deveria ter tido pulso forte. Pilatos sabia que haviam entregue Jesus por inveja, verso 18, e também já havia sido alertado pela sua própria esposa que Jesus era inocente, verso 19. Mesmo assim, Pilatos lava as mãos. Queridos, deixa eu dar um testemunho para vocês. Deus honra a quem toma o governo e o encargo para si, e a responsabilidade. Deus honra. Mas quem entrega para os costumes, aí você está nas mãos do costume, aí você está nas mãos do mundo. Eu lembro quando o Luquinha era pequeno, e eu ministro curso de finanças, já há muitos anos eu ministro curso de finanças. Estou até projetando um curso para a igreja. Ministrei durante 10 anos um curso de finanças bíblicas. Show, para que o crente ele aprenda a lidar com o dinheiro. Quando o Luquinha era pequeno, os psicólogos diziam que não é bom você levar criança para o supermercado, porque a criança ainda não tem noção de preço, não sei o que. Eu disse: não concordo. O supermercado é um ótimo lugar para eu ensinar o meu filho os limites que ele tem. E levava o Luquinha, mas era uma luta. Era uma luta manter o encargo e manter o governo quando o costume diz o contrário. E aí o Luquinha chegava numa prateleira lá: pai, posso levar isso aqui? Eu disse: não, isso não. Isso aqui, você olha o mais barato. Qual é o mais barato? Aí ele fazia Aí olhava, pegava o mais barato, não era o que ele queria. Aí botava, e esse, aí 2 eu negava, e esse, eu disse: esse aqui o mais barato. Olha o mais barato, aí você compra. Aí ele olhava, aí chegou uma hora lá que ele: e esse aqui eu posso levar? Aí eu olhei e disse: pega o mais barato. Vou levar não. O senhor só fala negócio de mais barato, não sei o quê. Aí nesse momento, eu lembro como se fosse hoje, ele bem pequenininho, eu disse: Senhor, eu estou mantendo o meu encargo. Eu estou educando o meu filho, Senhor. É assim que vai acontecer, Deus? Será que eu vou precisar abrir mão para o costume, Pai? Passamos o resto do supermercado todinho, um de cara feio para o outro. Quando chegou no caixa, Deus, passei todos os produtos, passei. Quando a mulher disse: deu tanto, eu olhei, ele estava aqui do meu lado. Quanto deu, senhora? Ela: deu tanto. Aí eu: pode pagar. Muito bem, olha aí, Luquinha, conseguimos economizar. Peguei R$2, disse: está aqui a sua parte, conseguimos economizar. Ele: conseguimos economizar, pai? Eu disse: conseguimos, e está aqui a sua parte da economia. Ele: valeu a pena, né, pai, a gente economizar? Eu disse: valeu a pena, filho. Aleluia. Agora, independente, há um preço
pelo encargo. Mas há um preço muito maior pelo costume. O encargo você tem dor de cabeça, o costume você perde o filho. É triste constatar nos dias de hoje que em muitos lares os pais sabem a verdade, sabem o que deve fazer, mas lavam as mãos. Eu vejo muitos lares que os maridos, eles sabem o que tem que ser feito no casamento, eles sabem os ajustes que eles têm que fazer, mas lavam as mãos. Eu vejo muito casamento que as esposas sabem como devem proceder, as esposas sabem perfeitamente o que é ser uma mulher sábia, uma mulher ajudadora, e lavam as mãos. Eu vejo muitas famílias que os filhos sabem o que devem fazer, os filhos mais crescidinhos, sabem o caminho que devem seguir, os pais cansam de dizer para eles, mas lavam as mãos. Vamos orar? Pai, é muito forte o que o Senhor está nos dizendo hoje, Pai. Se nós tivéssemos noção, Pai, do encargo que nós temos, Senhor, do governo que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai, para gerir, para discernir, para apontar gerações, Pai, nós não seríamos tão negligentes, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, Senhor. Senhor, nos faz enxergar em quais áreas da nossa vida, Senhor, nós estamos lavando as mãos, quando deveríamos estar, Senhor, firmes no propósito, firmes no encargo, Senhor. Mostra-nos, Pai, mostra-nos, Senhor Jesus, a área em que nós precisamos melhorar, Senhor, para manter o governo que o Senhor colocou em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amados, se o primeiro tipo de pessoa é aquele que lava as mãos, nós vamos agora para o segundo tipo de pessoa. É a pessoa que lava os pés. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, nós vamos ler de 1 a 17. Diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e colocou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, então, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso dizia que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se
as praticarem. Amado, o segundo tipo de pessoa é aquela que lava os pés. A Bíblia diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. As pessoas que lavam os pés, elas são pessoas que amam. São pessoas que amam até o fim. Isso significa que o encargo do amor é um pilar tão forte, que nenhum costume é capaz de destruí-lo. O amor precisa ser o seu principal pilar, querido. O seu principal encargo. Quando eu pergunto a Jesus qual é o principal mandamento, o que ele responde? Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar. As pessoas que lavam os pés, elas amam. Elas têm um amor tremendo. Amados, quanto você acha que um policial tem de poder? Quanto você acha que um juiz ou um promotor tem de poder? Quanto vocês acham que um ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, tem de poder? Quanto vocês acham que os principais líderes mundiais das principais potências do mundo têm de poder? Agora olha o que o verso 3 diz. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Agora me responda uma coisa: quanto você acha que o Deus do multiverso tem de poder? Qual é o poder de Deus? Por isso que eu gosto muito de desconstruir a imagem que a gente tem do Jesus coitadinho, querido. O Pai havia colocado em Jesus todo o seu poder. Jesus tinha o poder de destruir esse mundo, assim ele destruía. Mas por amor, ele foi até a cruz se entregar por amor a nós. Isso nós vamos explicar no trilho de crescimento, para as pessoas entenderem um amor tremendo. Quando Jesus está vindo, Deus não diz assim: olha, você vai como pobrezinho, como fraquinho, como coitadinho. Não, Deus diz assim: ei, você vai como meu filho, e como meu filho você vai como meu herdeiro, e todo o meu reino está à sua disposição, porque você é a minha herança, meu filho. Por isso que quando vão prender Jesus, que Pedro pega e corta a orelha de Malco, Jesus diz assim: Pedro, que é isso? Por acaso você não sabe que se eu pedir agora, virão imediatamente, ele diz a palavra imediatamente, 12 legiões de anjos. Já falei isso aqui. Um anjo destruiu 185 mil guerreiros assírios. Um anjo. Jesus tinha todo o poder. Todo o poder, mas um poder inimaginável. Mas aquele que tinha todo o poder foi quem pegou os pés sujos dos discípulos e tirou a capa e disse: eu vou lavar os teus pés. Eu não sei se Pedro estava fugindo da responsabilidade, ou se Pedro, eu não sei se Pedro não estava entendendo, mas Pedro foi o único que disse assim: como assim? O Senhor lavar os meus pés? Mas eu acho que se Pedro tivesse entendendo, Pedro deveria dizer: sei eu que tenho que lavar os seus. Isso ele também não disse. É como que Pedro dissesse assim: você é grande demais para lavar os pés, mas eu também não vou lavar o teu não, porque eu também não sou pequeno, tão pequeno assim. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não está entendendo. Você vai entender um dia. Mas o fato é que o homem que tem todo o poder do multiverso, ele me ensina que eu tenho que tratar o outro como um serviço de amor, a ponto de constranger o outro de tal forma
que o outro entregue-se, não a mim, mas a Deus. Isso é lavar os pés. Lavar os pés é você ter um ato de amor tão grande que traga constrangimento ao outro, capaz de dizer assim: eu vejo o teu Deus nas tuas atitudes. Isso é lavar os pés. Como eu estou longe de ser imagem e semelhança de Deus. Como eu estou longe. Como eu estou longe. Como me constrange o amor que Deus tem por mim, a ponto de enviar o seu próprio filho a morrer por mim. E como me constrange não sair gritando mundo afora, como aquele leproso que foi curado, mas 9 foram curados com ele. 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Ei, será que você teria sido esse único? Ou você estaria entre os 9? Pregamos isso domingo passado. Que tipo de leproso você é? Que tipo? Mas eu lembro que no domingo passado eu falei: 10 foram curados, mas só um foi salvo. Porque quando ele volta, Jesus diz assim: não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Se não esse estrangeiro. Vai, meu filho, a tua fé te salvou. Uau! Tem muita gente que vem para a igreja procurando cura, e quando recebe a cura, perde a salvação, porque simplesmente vai embora, porque já recebeu a cura. Quando Deus diz: ei, fica, em agradecimento, eu vou fazer algo maior por você, eu vou te salvar. O tipo de pessoa que lava os pés ensina que o serviço é a marca registrada do cristão. Por isso, queridos, eu acho que não foi nada programado. Eu já estava no coração desde o início da semana a trazer essa palavra para vocês. Eu disse para a Regina, eu disse: vou levar uma palavra sobre 2 tipos de pessoas, que lavam os pés e as que lavam as mãos. Ela disse: é mesmo? Eu disse: é. Não sei porque Deus colocou isso no meu coração. Aí depois eu fui pesquisar. Mas tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Tem tudo a ver com o início do projeto Resgate. Sabe por quê? Porque é serviço. É serviço. E é fácil para a gente ouvir pregação como filho amado. É fácil para a gente ouvir pregação de que Jesus morreu por amor. Quem não quer ser amado? Mas quando nós ouvimos a pregação de que nós precisamos ser discípulos e fazer novos discípulos, e aí já complica, sabe por quê? Porque tira a gente da nossa zona de conforto. Quem quer sair da sua zona de conforto em prol de uma pessoa que às vezes nem quer? Que você vai ter que lavar os pés dela. Mas nós estamos dispostos. Nós estamos dispostos. Olha o que Jesus diz quando ele lava os pés dos discípulos. Ele diz assim: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, me chamam Senhor. E com razão vocês me chamam, porque eu sou mesmo. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O único mensageiro que tentou ser maior do que o seu senhor, ele caiu do céu e está caído até hoje, e não vai se levantar não. Mas Jesus diz lá no verso 17, ele diz: agora que vocês sabem estas coisas, e aqui não tem mais nenhum desculpável, todos são indesculpáveis, felizes são os que a praticarem. Você quer ser feliz? Você quer ser verdadeiramente feliz? Quer?
comece a praticar e a lavar os pés das pessoas. Agora presta atenção, Jesus não estava só lavando os pés, Jesus estava amando os seus irmãos. Jesus não estava só lavando os pés, Jesus estava limpando o coração dos seus irmãos. Jesus não estava só lavando os pés, Ele estava se colocando à disposição. Jesus estava servindo, Jesus estava purificando, Jesus estava se sacrificando. Isso é lavar os pés. Lavar os pés é sacrifício, lavar os pés é amor, lavar os pés é serviço. E nós vamos continuar sentados na cadeira. E se você não está fazendo isso, querido, você é do tipo que lava as mãos, você não é o tipo que lava os pés. E para finalizar, a Bíblia vai nos mostrar nos detalhes da palavra a diferença entre a pessoa que é do tipo que lava as mãos e a pessoa que é do tipo que lava os pés. Pessoa que é do tipo que lava as mãos, verso 24, lá em Pilatos. Olha a característica que Pilatos tinha. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, o que ele faz? Lava as mãos. As pessoas que lavam as mãos, elas são movidas por resultados. São os resultados que movem essa pessoa. Se os resultados não forem exatamente o que ela espera, sabe o que acontece? Sai da igreja. Se os resultados não forem conforme o que elas esperam, elas abandonam o projeto. Se os resultados não forem satisfatórios, elas desistem. Sabe por quê? Porque são pessoas que lavam as mãos. Querido, pelos olhos humanos, a casa de oração está completando 9 anos, com 27 membros. Você sabe o que isso significa? Que os resultados não são os esperados. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: eu não vou lavar as mãos. Eu não vou lavar as mãos. Vocês estão entendendo? 9 anos com 27 membros. Pastor, talvez seja a hora de lavar as mãos. Talvez seja a hora de reavaliar. Reavaliar, ok, todo tempo é tempo de reavaliar, querido. Mas enquanto Deus não pedir a noiva, que a noiva é dele, não é minha, enquanto Deus não pedir a noiva, eu vou cuidar da noiva do meu amigo. Eu vou continuar cuidando. Por isso, Pilatos lava as mãos quando ele percebe que não está tendo nenhum resultado. Agora olha a característica da pessoa que lava os pés. Agora Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não é resultado, querido, é amor. O dia que tiver um membro, um discípulo nessa casa, nós vamos amá-lo até o fim. Até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eles vão até as últimas consequências, sabe por quê? Por causa de um propósito. Essas pessoas que lavam os pés, elas pagam preço, mas não abrem mão do encargo. Essas pessoas, elas caminham em direção à cruz, mesmo quando o costume diz que elas devem ir na direção contrária. Querido, que tipo de pessoa você é? Que lava as mãos ou que lava os pés? Vamos orar? Pai, tudo está posto e exposto diante de Ti, Pai. Um novo projeto, um projeto que nós temos certeza que surgiu do Teu coração e desceu para o nosso coração, para a nossa mente, em prol, Senhor, de nada mais, nada menos, Senhor, levar pessoas a conhecerem o Teu amor, Pai. Da mesma forma, Senhor, o Senhor hoje nos constrange a entender como Jesus era diferente, Pai. Como Jesus era um homem que tinha como característica lavar os pés, Pai. Senhor, primeiramente nós queremos Te pedir perdão
por todas as vezes que lavamos as mãos quando deveríamos lavar os pés, Pai. Queremos que o Senhor nos perdoe, Pai, por misericórdia de nós, Pai. Quantas vezes lavamos as mãos, Pai, quando deveríamos nos envolver e em serviço lavar os pés daqueles que estão no mundo, pelo qual o Senhor mesmo diz: amou os que estavam no mundo e amou até o fim. Queremos te pedir perdão por tantas pessoas que desistimos no caminho, Pai, quando deveríamos ir lá, Senhor, com toalha em punho, Pai, para lavar os pés dessas pessoas, Pai. Queremos te pedir perdão, Senhor, por quantas vezes negligenciamos o teu amor, Senhor, entendendo que o Senhor nos amou de tal forma, Pai, que foi constrangedor para nós. Mas ao mesmo tempo, Pai, queremos nos colocar à disposição, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas imperfeições, queremos nos colocar à disposição, Pai, do reino, Pai, e dizermos, Pai, eis-nos aqui, Pai, estamos aqui, Pai, usa-nos, Pai, usa-nos, Senhor. Queremos ser usados por Ti, Pai, como vaso, Pai, daquele do oleiro que usa o vaso, Pai, para fazer a vontade do oleiro e não a vontade do próprio vaso, Pai. Nós queremos fazer a Tua vontade, Deus. Nos abençoa nesse tempo de renovo, Pai. Nos abençoa nesse tempo, Pai. Nós queremos, Senhor, dizer, Pai, que um novo começo e um recomeço e um renovo está surgindo nesse local, Pai. Abençoa, coloca a Tua mão, Pai. Nós queremos contar com todos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor conta com todos, Pai. Do menor ao maior, que não há mais importante. O único importante aqui é Jesus, Pai. Jesus é que é o importante e é nele que nós nos movemos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda conta conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda não abriu mão de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda espera que nós tomemos decisões, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda espera que nós tomemos de volta o encargo de governo que o Senhor mesmo nos entregou. Obrigado, Deus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero finalizar com uma história que toca muito o meu coração. Já falei essa história umas 2 ou 3 vezes aqui na casa de oração. E eu quero que você tenha essa história no seu coração, querido, porque essa história entrou no meu coração de forma tal que me constrange todas as vezes. Um crente estava conversando com um ímpio, e o ímpio olhou para o crente e disse assim: é sério que você acredita nessa história aqui? E o crente olhou e disse: acredito. Sério mesmo? É sério que você acha que isso aí é tudo verdade? E o crente disse: acredito nisso. Mas é sério que você diz é sério que você acredita que Deus amou o mundo de tal jeito que enviou o seu filho Jesus para morrer por nós? E o crente disse: eu acredito. E o ímpio olhou para o crente e disse assim: e é sério que você acredita mesmo nessa história de que quem não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida vai morrer no inferno? Aí o crente olhou para ele e disse: eu acredito sim. O ímpio olhou nos olhos do crente e disse: e apesar de você acreditar nisso tudo, você está aí parado, sentado? O crente se calou, porque foi a maior verdade que o crente ouviu fora da Bíblia. Se você é crente, se você acredita que Deus te amou, te resgatou do império das trevas para a luz, se você acredita que existem pessoas que não conhecem a Jesus, se você acredita que pessoas que não conhecem a Jesus estão indo para o inferno, se você acredita que Deus é amor, se você acredita que você é a imagem e semelhança de Deus, e se você está aí sentado não fazendo nada, você não entendeu nada.
É hora da igreja saquear o inferno. Nós podemos ser 27, nós podemos ser 50. Tem igreja aqui que tem 12 mil membros. Nós temos só 27, mas querido, eu vou empunhar a minha espada, porque esse é o meu encargo. E eu quero convidar você a empunhar a sua espada também. Não seja você aquele que vai sentar e vai deixar as pessoas irem para o inferno.